Olá, para quem não me conhece, me chamo Ana Strans, sou nutricionista, professora de educação física e hoje eu vou falar com vocês sobre probióticos. Antes de entrar no nosso assunto, se você ainda não é inscrito no meu canal, clique e se inscreva. Vou deixar aqui, passando aqui em cima, um vídeo falando tudo sobre intestino, quais são os piores alimentos para a sua saúde intestinal, funcionamento do seu intestino. Vai lá e assiste, porque tem tudo a ver com esse assunto. E, como eu falei, se você ainda não é inscrito no meu canal, clique aqui, se inscreva, já aproveita para curtir esse vídeo. Vou deixar aqui também linkado aqui embaixo na descrição do vídeo o meu canal do Instagram, tá? Que tem muito conteúdo lá gratuito para vocês. E vou deixar também o site que eu tenho, o Método Troninho Todo Dia, onde eu falo tudo sobre saúde intestinal. Então vamos ao assunto de hoje. Probióticos. Probióticos, o que são e quando usar. Então hoje muito se fala na área de saúde, na internet, lá no Instagram, sobre probióticos, mas você sabe o que é probiótico? Então muitas pessoas têm aquela ideia de que os probióticos são aquela bebidinha, né? Aquela bebida fermentada, da garrafinha pequenininha com a tampinha vermelha em cima. E aí você acha que probiótico é essa bebida fermentada? E se eu te disser que não? Essa bebida fermentada, inclusive, ela é riquíssima em açúcar, em glicose, que é uma das coisas que você vai ver lá no vídeo de quais alimentos pioram o funcionamento do seu intestino e a constipação intestinal. Você vai ver que é uma coisa que tem influência direta na piora da sua saúde intestinal. Mas então, o que são os probióticos? Primeiro, antes da gente falar o que são os probióticos, eu tenho que falar um pouquinho sobre a morfologia, sobre a anatomia, sobre a questão toda do seu intestino. Como é que funciona? O nosso intestino, ele possui bilhões de bactérias, isso mesmo. A gente tem mais bactérias no intestino do que células no corpo. São bilhões de bactérias. E há de se haver um equilíbrio entre essas bactérias. Então a gente tem o que a gente chama de bactérias benéficas, que são as que defendem o nosso organismo, e as bactérias patogênicas, que são as bactérias que são envolvidas no desenvolvimento, são relacionadas ao desenvolvimento de doenças. E aí você pensa, mas para que eu tenho bactéria patogênica? Porque precisa se haver um equilíbrio entre essas bactérias. As duas têm importância para a nossa saúde, né? Tem funções específicas no nosso organismo. Mas o mais importante não é não se ter as bactérias patogênicas, porque nós temos elas no nosso organismo. Mas a gente precisa sempre investir, ter cuidado com a questão do equilíbrio entre essas bactérias. Então, como eu sei que eu tenho um intestino saudável? Quando a gente fala de uma microbiota intestinal saudável. A microbiota intestinal, ela era conhecida antigamente como flora intestinal. Hoje a gente chama ela de microbiota, tá bom? E aí precisa-se haver um equilíbrio de microbiota. O que é um equilíbrio de microbiota? Há de se haver uma certa quantidade de bactérias patogênicas e uma certa quantidade de bactérias benéficas. Quando se há uma proliferação, um maior número de bactérias patogênicas, há o desenvolvimento de doenças. Não só de doenças, mas também de muitos sintomas. E sintomas que muitas das vezes as pessoas não imaginam que é relacionado ao intestino. Então, sintomas como doenças autoimunes podem ser desenvolvidas por conta de desequilíbrio de microbiota, problemas de pele como acne, rosácea, dermatite, rinite, sinusite, outros tipos de inflamação no organismo. Várias questões são relacionadas à sua microbiota intestinal, até mesmo o desenvolvimento de quadros de ansiedade e depressão. Então, tudo está relacionado ao seu intestino? Sim, porque o intestino ele tem um papel fundamental em todo o sistema imunológico do nosso organismo, principalmente quando há esse desequilíbrio de microbiota intestinal. Então, por exemplo, uma pessoa que tem candidíase de repetição, a gente tem a cândida lá no nosso intestino e lá na região genital. Quando há um desequilíbrio de microbiota e a gente não tem bactérias benéficas, né, que estariam ali para combater o desenvolvimento dessas patogênicas insuficiente, em número suficiente, há a proliferação dessas bactérias patogênicas e o indivíduo, o paciente se envolve, por exemplo, uma candidíase. Isso serve para micose, para herpes, muitas questões são relacionadas à sua microbiota. Então, o que são os probióticos? Os probióticos, eles são medicações, suplementos
que vem para tentar reequilibrar essa flora intestinal. Então, o que são os probióticos? Os probióticos são as bactérias, é uma cepa de bactérias do bem, né? Essas bactérias que seriam as bactérias benéficas. E aí, esses probióticos são prescritos para o indivíduo, o paciente ele toma esse probiótico a fim de tentar reequilibrar esse número, esse exército de bactérias boas em relação às patogênicas. Porque a gente já sabe que quando há o desequilíbrio, tem lá a permeabilidade intestinal, isso é um assunto para outro vídeo, mas quando se tem um maior número das patogênicas, há muito risco de desenvolvimento de diversas doenças e sintomas. Então, os probióticos, de forma bem simplista, seria isso, essas bactérias benéficas. Tá vendo como eu tive que explicar um pouquinho para você sobre como funciona o seu intestino e sua microbiota para que você possa entender o que são os probióticos? E aí você pode estar pensando, eu preciso tomar probiótico? Depende. Probiótico não é todo mundo que precisa tomar. Não deve, não pode ser tomado de forma contínua, tá? Durante um período longo de tempo. E precisa ser avaliada a necessidade do probiótico e qual probiótico de forma individualizada, porque nem todos os probióticos são iguais. E aí, como é que a gente faz essa prescrição de probiótico para o indivíduo? Em cima da avaliação clínica. Então, eu preciso saber qual sintoma esse paciente tem. É um paciente que tem muita doença respiratória, tem muita rinite, sinusite, está ficando muito gripado. Então, é uma cepa de bactérias específicas. Ah, não, é um paciente que ele tem rosácea, ele tem dermatite, ele tem muito problema de pele, acne. Já é uma outra cepa de bactérias específicas, todos probióticos, mas são probióticos diferentes. Então, é um paciente que ele tem muita distensão abdominal, ele tem muitos gases, o intestino dele fermenta demais, ele tem diarreia, o intestino dele é variado, não sei. É outra cepa de bactérias. É um paciente que ele tem uma doença autoimune, outra cepa. Enfim, gente, o que vocês precisam entender é que suplementação, prescrição de suplementação, sempre é e deve ser individualizada. Então não adianta, por vezes, você tá com rinite alérgica e aí depois de você ver esse vídeo, você vai na farmácia e pergunta ao atendente, tem probiótico? Ele vai te mostrar lá um monte. Você vê lá, esse aqui tá com preço melhor, vou levar esse aqui. Não necessariamente são as bactérias que você precisa, que quando a gente tem algum sintoma, a gente consegue ter ali uma luz de como é que tá esse equilíbrio de microbiota e qual bactéria eu tenho que suplementar para esse intestino para melhorar esse quadro, tá? Então, resumindo, os probióticos eles são micro-organismos, são bactérias, eles vêm com a função de reequilibrar esse número de bactérias do intestino, as benéficas e as patogênicas, e a escolha do probiótico, ela sempre vai ter que ser individual, então tem diversas cepas de bactérias, eu inclusive na maioria das vezes gosto de fazer manipulada, porque eu coloco ali a cepa que eu quero, a bactéria que eu quero em tal quantidade. Essa prescrição deve ser feita por um profissional e o indivíduo ele pode se beneficiar demais dos probióticos. É um recurso incrível que a gente tem na área de saúde para melhorar essa saúde intestinal e melhorar todo esse quadro de saúde do indivíduo, tá? Então, quando usar, né? O que são, já expliquei para vocês. E aí, quando usar? Quem deve usar probiótico? Quem sente que está com a imunidade muito baixa, então toda hora fica resfriado, tá toda hora pegando alguma coisa. Paciente que tem muito sintoma respiratório, rinite, sinusite, bronquite, asma, muito beneficiado. Paciente que tem quadro de ansiedade e depressão, muito beneficiado. Paciente que tem sintoma como acne, dermatite, como eu falei, a rosácea, tem candidíase de repetição, tem infecção urinária de repetição, tem algum quadro inflamatório, então uma tendinite, uma bursite, todo quadro inflamatório tem relação com o intestino, e tratar o intestino é melhorar a sua imunidade, seu quadro imunológico como um todo. Paciente que tem muito sintoma gastrointestinal, então ele tem muita azia, muito refluxo, ele tem muita fermentação, ele tem abdômen muito distendido, o intestino dele às vezes está constipado, às vezes está diarreico, ele vai ao banheiro, tem um cheiro muito forte, as fezes têm um cheiro muito forte. Ou paciente, por exemplo, que ele, mesmo se alimentando bem,
ele sempre apresenta deficiência nutricional no exame de sangue, carência de nutrientes, então ele come super bem, mas a B12 dele tá sempre baixa. Enfim, por isso, gente, como vocês podem ver, o probiótico ele é um recurso simples, mas não é fácil de a gente fechar essa prescrição. Por isso deve ser feita por um profissional, tá? E na nossa alimentação nós temos alimentos que são também, que têm probióticos, que têm essas bactérias benéficas. Quais são esses alimentos? São alimentos que a gente pode incluir na nossa rotina alimentar e sermos muito beneficiados dessa ingestão. Então, alimentos, por exemplo, como iogurte, cebola, alho, alimentos fermentados como kombucha, o kefir, chucrute, pepino, todo alimento que ele é mais fermentado, ele tem ali o probiótico e você pode e deve incluir ele na sua alimentação. Então, se você tem qualquer uma das questões que eu trouxe aqui, algumas poucas das questões, são muitas questões relacionadas aqui a essa microbiota intestinal, a sua saúde intestinal, essa questão imunológica, mas se você percebe alguma dessas questões, você pode e deve usar o probiótico, mas esse probiótico ele deve ser prescrito para um profissional, porque por vezes você vai tomar uma medicação, você vai usar um suplemento que não é o que é indicado para você, que não é aquele suplemento que vai tratar o seu quadro, que vai melhorar o seu intestino, tá bom, gente? Então, ó, espero que esse conteúdo seja edificante aí no caminho de vocês. Procurem um profissional, tem médicos já que fazem a prescrição de probióticos, muitos nutricionistas, né, principalmente nutricionista que trabalha com saúde intestinal, faz bem essa prescrição dos probióticos e é um recurso incrível para melhorar a qualidade de vida do paciente e a gente pode usar sim, mas como eu falei, sempre individualizando. Essa bebidinha fermentada do mercado corre, porque isso é açúcar puro, tem outros alimentos muito mais saudáveis e muito mais eficientes que são fontes naturais de probiótico, então usa o iogurte natural, como eu falei, kefir, kombucha, esses outros alimentos. Essa bebidinha é um falso saudável, vamos dizer assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Agradeço por você ficar aqui até o final do vídeo. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar esse vídeo. Isso faz com que cada vez mais esse conteúdo chegue a mais gente, mais pessoas sejam beneficiadas desse assunto tão importante para a saúde. E se você ainda não se inscreveu, clica lá, se inscreve, curte e muito obrigada por estar aqui mais uma vez. É um prazer poder ajudar vocês nesse caminho.